Boa tarde aos irmãos, prazer estarmos juntos mais esse domingo. Quero convidar vocês para a abertura das vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de 41 a 56. Quem tem alguma memória vai lembrar que esse episódio que nós vamos ler é o mesmo que nós tratamos no domingo anterior. Porém, naquele domingo nós falamos mais especificamente a respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue e que, tocando em Jesus, foi curada. Hoje nós vamos falar mais do personagem coadjuvante desse episódio, Jairo, o administrador, o príncipe, o líder da sinagoga. Então, abra lá sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso 41 a 56. Eu vou ler agora essa passagem. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrado-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, Jesus, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo para Jairo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente, e ela será salva. E, entrando em casa, a casa de Jairo, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E Jesus disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todo fora, e pegando na mão da menina, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados.
e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Uma pequena volta lá atrás, irmãos. Aqui o texto conta para nós a respeito dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocando em Jesus foi purificada. Ao mesmo tempo que o texto fala para nós a respeito de Jairo, que era um homem envolvido com a religião, com fé, com questões a respeito de Deus, dirigente, líder de uma sinagoga, que é o templo onde o judeu faz o seu culto a Deus, onde o templo onde o judeu aprende a lei. Então, gostaria que você pensasse no seguinte, na verdade não que você pensasse, que você guardasse isso no seu coração, de que essa mulher, mesmo não tendo crédito nenhum, ela não estava podendo nem ir na sinagoga para assistir os cultos, porque segundo a lei era considerada imunda, aproximando-se de Jesus, recebeu o favor. Porque nós não precisamos ter crédito para receber favor de Jesus, porque ele trata conosco baseado na sua graça. Você não pode confiar em algo certo que você fez, mas você deve confiar no certo que Jesus fez por você. Com Deus a gente não tem créditos para ganhar, e certamente, se a gente não tem crédito, a gente pode ir até Ele com toda a fé, com toda a confiança no que Ele fez, em quem Ele é. Então, alguns de vocês que me ouvem podem até em alguns dias, ou num período, ou nesse exato momento, estar diante de Deus desencorajado de pedir alguma coisa, porque olhando para si mesmo não veja nada certo que tenha feito. Não é por aí, viu, meu irmão? Você pode ir a Jesus com toda ousadia, baseado nos méritos que Ele tem e baseado na sua graça. Então, independente de quem você é, se você é, nessa ocasião, a semelhança da mulher imunda, ou você é o líder da sinagoga, envolvido com o culto, envolvido com o estudo da lei, independente de quem você é, você vai a Jesus sempre pela fé na sua graça, nunca confiado no certo que você fez, mas confiado no certo que Ele fez por você. Essa aqui é uma ocasião interessante porque num curto espaço de tempo, Jesus foi ironizado 2 vezes, inclusive ironizado pelos seus discípulos. A primeira vez é que quando ele pergunta quem me tocou, os discípulos dizem assim, em outras palavras, parafraseando, mestre, o senhor tá louco? Que sentido faz o senhor perguntar quem me tocou? Não está vendo que todo mundo te aperta, que tem gente esbarrando em você, te comprimindo de todos os lados? Como é que você quer identificar aqui quem te tocou? Significa que para Jesus tem diferença se a gente empurra ele ou se a gente toca nele com fé. Nessa ocasião ele foi ironizado. Depois, lá na frente, quando ele chega na casa dessa família, e aí ele diz que a menina está dormindo, e a menina está morta. E aí o que acontece? Todo mundo ri dele, e de novo ele lida com oposição. A questão é que às vezes a gente pensa que porque a gente está fazendo algo certo, ou a gente está dizendo algo que é a verdade, a gente não vai lidar com oposição. Mas vai, assim como Jesus lidou. A vantagem é que se você está fazendo algo certo ou falando alguma coisa que é verdade, você tem condições melhores de lidar com a oposição, porque você está do lado da verdade. Então, para além dessas observações, eu queria agora já falar com vocês a respeito de Jairo. Em Israel, naquela época, questões relacionadas à fé, a um relacionamento com Deus, a lei e a culto não eram questões de segunda ordem, eram questões de primeira importância. Na nossa cultura,
questões de fé, de relacionamento com Deus, de lei, da lei de Deus, da vontade de Deus, do que é certo, são questões de segunda importância na nossa cultura. Mas em Israel isso é assunto de primeira importância. Não havia dúvida entre a maioria dos judeus, eu estou falando de modo geral, de que existe um único Deus, que esse Deus ele é digno de toda a adoração envolve a dedicação da nossa vida a Ele, a nossa obediência à sua lei, e de que esse Deus revelou a sua vontade na sua lei que outrora Ele entregou a Moisés. Essa é uma crença quase que unânime no território de Israel. Onde que eles erravam? Eles erravam quando eles se julgavam capazes de obedecer à lei, para acertar com Deus as contas. Traduzindo melhor, eles estavam certos nessas questões, há um só Deus, há um jeito certo de viver que foi expresso na lei de Deus. Mas ao pensar que eles poderiam cumprir a lei, obedecer a lei e assim ficar assim com créditos com Deus, acertar as contas com Deus, eles erravam. Porque a lei afirmava, na própria lei, no livro, por exemplo, de Salmos, em Provérbios, a própria lei já diz que não há um justo, nenhum sequer. E no livro de Salmos você acharia escrito que todos pecaram também. Quando Paulo cita que todos pecaram em Romanos, é de Salmos que ele está tirando essa situação. E a lei também mostrava os pecados deles. Então, a lei que Deus deu sempre mostra que nós somos condenáveis. Não há como ser salvo, acertar as contas com Deus, ter paz com Deus pela obediência da lei. A lei sempre nos mostra condenáveis. E ela mostra que nós precisamos de um Salvador. E a lei prometia a chegada desse Salvador. E esse Salvador veio, é Cristo Salvador, para nos livrar da condenação da lei, para nos livrar da penalidade dos nossos pecados. E ele fez isso em duas frentes. Primeiro, ele cumpriu toda a lei. E segundo, ele recebeu a punição da lei em nosso lugar após cumprir toda a lei. É como um condutor de carro que nunca cometeu um único erro de pilotagem. E mesmo assim tenha pago todas as multas que os outros cometeram. Então ele cumpriu a lei duas vezes. Cumpriu a lei fazendo tudo o que a lei diz e cumpriu a lei ao sofrer a penalidade da lei em nosso lugar. Cumpriu a lei duas vezes. A lei foi cumprida duas vezes. Primeiro ele obedecendo toda ela, depois recebendo a penalidade da lei. A lei de Deus se fez cumprir em Cristo de dois modos diferentes. A lei era estudada também na sinagoga. Os judeus, os pais ensinavam aos seus filhos a lei e também criaram as sinagogas, o templo deles, onde a lei era estudada. E Jairo é um príncipe, um líder de uma sinagoga. Então, se a lei, se questões de fé são importantes e logo Jairo é presidente, é líder de uma sinagoga, e questões de fé na comunidade são importantes, Jairo é, por lógica, uma pessoa muito influente naquela comunidade, influente na sua sinagoga, no grupo de pessoas que ele coordena espiritualmente e influente também na sua comunidade, porque questões de lei, questões de Deus são de primeira importância. Lá naquela ocasião, por exemplo, o mais importante não era um cara que era econômico, que era um político. Um líder de sinagoga tem mais proeminência na comunidade. Jairo é essa pessoa. Então eu estou indo devagar, mostrando o contexto para os irmãos. A ida de Jairo até Jesus é um ato muito ousado.
temerário. Não é à toa que o escritor aqui do texto quis deixar registrado para nós que Jairo é príncipe da sinagoga, é líder da sinagoga. Não foi à toa. Faz uma diferença isso. A ida de Jairo até Jesus é um ato ousado, com algumas possíveis consequências para ele. Por ir até Jesus, ele pode perder a posição de líder da sinagoga. Perdendo a posição de líder da sinagoga, ele perde o prestígio dele na sinagoga e perde também o prestígio dele naquela comunidade por ser uma pessoa influente. Por ir até Jesus, ele pode deixar de ser o líder da sinagoga para ser considerado pelos membros da sinagoga um desviado. Por quê? Porque os judeus religiosos, escribas, fariseus, os líderes da região, não viam Jesus como eu e você vemos hoje. Eles não viam a Jesus com tão bons olhos assim. Lembra do que João disse para nós? João disse para nós que Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Entre os religiosos foi a sua maior oposição. Ele disse, certa oportunidade, que as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos estavam entrando no céu à frente dos religiosos. Então, o seu maior problema foi entre os religiosos que entenderam a lei de modo errado. Eles reconheciam Jesus, mas até certo ponto. Eles reconheciam que Jesus era um mestre. Muitos deles, quando iam falar com Jesus, chamavam-no mestre. Outros consideravam Jesus um profeta, assim como foi Elias, como foi Jeremias, como foi João Batista. Acreditavam que ele, de fato, uma parcela deles, acreditavam que, de fato, que Jesus veio de Deus. Nicodemos diz assim, olha, é impossível o Senhor fazer o que o Senhor faz se Deus não for contigo. Nós damos testemunho de que o Senhor veio de Deus. Então eles iam até isso, até essas considerações de Jesus como mestre, como profeta, como alguém vindo de Deus, mas Jesus era muito mais investigado e testado por eles, conforme os evangelhos, do que aceito. Sobretudo porque as afirmações de Jesus, afirmações como aquela que ele diz, que João registra assim, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou. Essas afirmações de Jesus, ele nunca revogou que ele era apenas mais um mestre, mais um profeta, alguém vindo de Deus. Ele estava dizendo o tempo todo que ele era Deus. Então eles tinham problema com essas afirmações de Jesus. E alguns atos de Jesus também eram complicados para eles. Por exemplo, quando Jesus diz para um homem paralítico, antes de curar aquele homem, diz para aquele homem, ó, estão perdoados os teus pecados. Ora, eles sabiam que quem tem poder para perdoar pecados é somente Deus. Ou quando ele diz para essa mulher imunda, a chama de filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é ele para chamar uma mulher de imunda depois de haver purificado ela, dizer para ela que ela está salva por meio da fé e que ela pode ir em paz? Quem pode fazer isso senão Deus? Então eles tinham um problema com quem Jesus dizia ser. Eles tinham que considerar que o que Jesus revogava não era apenas ser um mestre, ou ser um profeta, ou ser alguém vindo de Deus. Jesus afirmava e é Deus encarnado que veio nos salvar. Para eles, Jesus era independente demais, porque
Jesus tinha a sua própria interpretação da lei, Jesus não submeteu a sua interpretação da lei à tradição da sinagoga, dos religiosos. Ele ensinava a lei e dizia, ó, eles dizem para vocês assim, mas eu, porém, vos digo. Um líder independente da religião da época, das sinagogas, os fariseus, os escribas. E quando chegavam para ele e falavam, olha, com que autoridade você faz isso? Quem é que te deu autoridade? Ele não respondia nada. Então, Jairo tem esse problema de ir até Jesus, porque ele é o líder da sinagoga e Jesus não é bem visto sobre os religiosos, ele tem coisas a perder. Mas a filha de Jairo está à morte, e diz um pregador que antes da gente ser qualquer coisa, a gente é pai. E Jairo vai. Um judeu religioso sabia que se prostrar diante de um homem é cometer idolatria. Lembra lá no livro de Daniel que Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a se prostrar diante de Nabucodonosor? Preferiram morrer, se necessário fosse, do que se prostrar diante de um homem, porque se prostrar diante de um homem para um judeu religioso é um ato explícito de rebeldia contra Deus, de idolatria. Mas o primeiro versículo desse texto diz para nós que Jairo, quando se encontrou diante de Jesus, Jairo se prostrou. Aí que está o problema. Se Jairo apenas pedisse que Jesus fosse até sua casa curar sua filha, se ele reconhecesse apenas Jesus como alguém capaz de realizar milagres porque vem de Deus, seria suportável para os membros da sinagoga. Mas ele foi longe demais. Ele foi onde se tem que ir mesmo. Ele se prostrou diante de Jesus, assim como se prostrou diante de Jesus a mulher imunda. Então, quando nós recebemos a revelação de que Jesus não é apenas um mestre, que Jesus não é um profeta, que Jesus não é apenas alguém vindo de Deus que faz milagres, que abre portas, que arranja emprego, que resolve a vida da gente, quando a gente nosso entendimento é renovado para não ter Jesus apenas como alguém assim, como um mestre, um profeta, alguém que resolve os problemas. Quando a gente, pelo Espírito de Deus, recebe a revelação de quem Deus é em Cristo, de que Jesus é Deus encarnado que veio nos salvar. O que nos resta fazer é nos prostrar diante dele, como Jairo fez, como essa mulher fez, e reconhecer o seu senhorio, entregar a nossa vida diante dele prostrado, porque entendemos que ele é Deus encarnado que veio nos salvar. Não é alguém que vai resolver nosso problema, ele é Deus, ele é digno da dedicação da nossa vida. Ou se nós não fazemos isso, nós somos explicitamente rebeldes, se já sabemos quem Jesus é. Agora, nem todos que recebem a revelação do Evangelho de quem Jesus é, têm a coragem de romper com a tradição como Jairo rompeu. Porque ele está rompendo com a sinagoga. Ele está dizendo, ó, Jesus não é apenas um mestre, um profeta, alguém vindo de Deus. Jesus é Deus, eu me prostro diante dele como um homem se prostra diante de Deus. Nem todo mundo tem coragem de perder a sua posição de privilégio ao saber quem Jesus é. Por quê? Porque muitas vezes a gente ama mais o apreço da família, o apreço da nossa sinagoga, o apreço de uns irmãos, do que ter o apreço de Cristo. Então, esse é um desafio para você. Você soube quem Jesus é e está preso com o pessoal de uma sinagoga aí, com uma tradição familiar, com uma religião que você herdou dos pais. O que você vai fazer? Você vai ter a coragem de Jairo de romper porque você sabe quem Jesus é, ou você vai ficar comportado, confinado
na sinagoga, mesmo você sabendo que aquelas pessoas, infelizmente, não descobriram quem Jesus é, e você recebeu a revelação do Espírito Santo em você de que Ele é Deus, é teu Salvador, que veio cumprir a lei por você e receber a penalidade da lei que você merecia. E é admirável observar que Jesus, ali, despido da sua glória divina em forma humana, assim como eu estou em forma humana, Jesus assim ali estava em forma humana, sem fazer uso da força, sem fazer uso da violência, sem dizer uma palavra sequer. Ele não chegou a dizer para Jairo: ó Jairo, se prostre diante de mim que eu sou Deus, sem dizer nada. Ele fez cair voluntariamente prostrado diante dele o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, assim como fez cair diante dele a mulher imunda, sem uso da força, sem uso da violência, sem dizer uma palavra sequer, porque quando a gente vê quem Jesus é, a gente se prostra voluntariamente diante dele. E você ouvindo o Evangelho pode fazer isso aí no seu coração hoje, se prostrar diante dele como teu único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida, porque você sabe agora quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Deus único. Romanos capítulo 14, verso 11, diz o seguinte: porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então chegará o dia na história de que todo joelho na terra, no céu, embaixo da terra se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Mas hoje, ao ouvir o Evangelho, você faz isso voluntariamente para a salvação, entregando a sua vida a Cristo como Senhor. Bem, daqui em diante, se Jairo puder ainda ficar na sinagoga, a pregação na sinagoga vai mudar. Vai mudar. Jairo não vai mais ler Isaías numa perspectiva de futuro, dizendo assim que a Virgem vai conceber e vai dar à luz ao Salvador. Jairo vai ler a Escritura e vai dizer: olha, deixa eu avisar para vocês, a Virgem já concebeu e o Salvador já está em nós, já está entre nós, é Cristo. E nós lemos essa profecia de Isaías de uma outra perspectiva, dizendo que o Salvador já veio, que é Cristo, e a Virgem já deu à luz. Ele não vai mais ler as profecias do Velho Testamento dizendo: olha, o Messias prometido vai chegar. Ele vai ler na sinagoga falar: o Messias já está entre nós, é Cristo. Pelos sinais que ele fez, pelo que ele diz, ele é Cristo, já veio. Vai mudar. E Jairo ter adorado a Cristo prostrado não era idolatria, era ser fiel a Deus e ser fiel à sua revelação. A questão quem é Cristo é muito importante, ela é primordial na vida de todo homem. Quem é Cristo para você? É só um profeta mesmo? É um mestre, ensinou coisas assim maravilhosas? Ele é alguém que faz milagres, como faz milagres outras pessoas que dizem também? Ou você chegou na conclusão de Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Aí cada um diz uma coisa. Aí Pedro, por revelação de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que eu penso que Jairo viu, que estava diante dele não alguém que podia curar a filha dele apenas, ele estava diante de Deus. Diante de Deus a gente se prostra. E aí você pode pensar assim: mas se eu tivesse diante de Jesus aqui, se eu tivesse vivido naquela época, visto as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, se ele tivesse ressuscitado uma filha minha, me curado de uma doença incurada, eu também me prostraria diante dele. O que falta para mim é ter vivido naquela época. Eu quero dizer para você que quando você ouve o Evangelho, Cristo está diante de você.
que quando você ouve o Evangelho, esse anúncio de boas novas de perdão de pecados, de que veio o Salvador, cumpriu a lei no seu lugar, recebeu a punição da lei em seu lugar, você está diante de Cristo. Diante de Cristo, como Jairo estava, como a mulher imunda estava, diante de Cristo que você está. O profeta Isaías diz assim que quando a pregação é feita, logo em seguida pergunta, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando o evangelho é falado, Deus estende o seu braço para você segurar nele e ele te salvar pela graça, pelo amor, sem que você tenha nenhum mérito. Você pode ser a mulher imunda, ou você pode ser o chefe da sinagoga, ou você pode ser um padre, pode ter o título de um pastor e nunca ter se convertido, ser um membro de igreja, ele estende a mão para você. Romanos capítulo 10, versos 6 a 9. Diz assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas então em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Você não tem a necessidade de trazer Cristo lá do alto para a confirmação dessa palavra para você. Ou quem descerá ao abismo? Abismo aqui é o lugar da morte. Você não precisa trazer de novo Cristo dentre os mortos, até porque ele já se levantou de lá. E o que diz? Diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, com a inteireza do seu ser, você se entregar a Ele. E se em teu coração você crê que Ele não está morto, que Ele está vivo, você é salvo, porque todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo, seja a mulher imunda, seja Jairo, seja você, seja eu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e diz, a palavra está junto de ti, e a palavra é Cristo. Cristo é a boa nova de Deus, é o Evangelho. E aqui eu quero dizer que, embora Jairo fizera o que deveria fazer em relação a Cristo, o que se deve fazer em relação a Cristo? É se prostrar diante dele e render a vida. Embora Jairo fez o que era certo, Jesus não estava obrigado a atender a nenhuma expectativa sua, em nenhum tempo seu. Ele tem uma certa expectativa que o texto narrou, de que Jesus vá à casa dele bem rápido e cure a filha dele para que ela não morra. Jesus não atende essa expectativa dele. Mas por que você deve fazer o que Jesus manda você fazer? Porque Jesus não tem para nós conselho, tá? Jesus não tem para nós assim umas dicas, uns toques para nos dar. Jesus é Deus. Deus tem autoridade para mandar, para ordenar, e não ser obedecido tem a mesma autoridade para julgar e para punir. Ele é Deus. Por que você deve fazer o que Jesus manda se ele não faz sempre o que nós pedimos? Não é a relação de igualdade com Jesus que nós temos. Eu estou obrigado a fazer o que ele manda, mas ele não está obrigado a fazer o que eu peço. Por quê? Porque ele é digno da nossa obediência. Porque ele é Deus. E porque ele nos ama. Eu não consigo entender por que Jesus deixou um homem aflito, com uma filha em casa à morte, porque Jesus, ao invés de sair correndo para a casa daquele homem para aliviar a aflição dele, não deixar aquela aflição se estender, Jesus fica procurando na multidão uma mulher que já está até curada. Segundo a nossa perspectiva, havendo curado a mulher, o melhor a se fazer é deixa para lá quem que é, vamos correr lá e socorrer a filha de Jairo. Eu não consigo entender por que Jesus fez isso totalmente. Mas nós sabemos por que não é. Nunca ele não faz o que nós queremos, nunca ele não faz porque não se importa conosco. Nunca ele não faz porque não nos ama. Nunca por isso. Por outros motivos, mas nunca por isso. Quando ele não fizer o que você achou que era o ideal que ele deveria fazer, ele fez uma outra coisa que você achou que nem era importante, não fez por você. Saiba, tem muitos motivos. O motivo que não tem não é porque ele não se importa com você, não é porque ele não te ama.
Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte de uma filha de 12 anos nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo está convencido do amor de Deus, não é por causa do que ele vê no seu dia a dia, é por causa do que ele ouviu. Vou repetir pela importância, não é por causa do que ele vê, é por causa do que ele ouviu, do que ele ouviu no Evangelho. O que ele ouviu no Evangelho? No Evangelho ele ouviu que o amor, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não interessa o que a gente vê, as mazelas que a gente vê no dia a dia. O que nós sabemos no Evangelho é que Deus nos ama de tal maneira, ou ele não teria dado o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ninguém coloca o Filho primogênito amado no lugar de pecador, está de brincadeira, não é verdade? Você acha que Deus está de brincadeira com você, que Deus está de brincadeira comigo, que ele não nos ama, que ele não se importa conosco? Se Paulo tem certeza do amor de Deus, não é por causa do que ele vê, é por causa do que ele sabe que aconteceu na cruz, onde o justo foi colocado no lugar dos injustos, onde a maldição da lei caiu sobre um homem inocente, onde o Deus imortal se fez humano para morrer no nosso lugar. A excelente confiança não é crer no que Deus fará, porque eu não sei exatamente o que Deus fará. Jairo tinha uma perspectiva do que Deus faria. A excelente confiança é crer em Deus mesmo. Independente daquilo que ele faça ou deixa de fazer, você está confiado nele, porque ele sabe que ele te ama. Alguém que deixou o filho morrer no nosso lugar não está de brincadeira definitivamente. É muito interessante aqui, nós estamos já encerrando essa conversa, que apesar de Jairo ser o chefe da sinagoga, dele estar sempre ali presente no culto como chefe, dele estar sempre ali estudando a lei, participando das orações, envolvido com tudo ali, ser uma pessoa proeminente naquele ambiente, apesar de ele estar sempre ali naquele ambiente, é ele quem precisa ser exortado por Jesus, quando Jesus diz assim, não temas, crê somente. Para a mulher imunda, que nem na sinagoga ia, não precisou dizer palavra. Ela tinha uma fé com ela mesma, que disse assim, ó, se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Mas Jairo dá uma vacilada, apesar de ser esse homem aí envolvido com a religião. Não é a mulher imunda que nem ia na sinagoga que dá uma vacilada, é a pessoa que está ali envolvida com tudo isso. Porque às vezes a gente é como essa multidão que está próximo de tudo, está aqui próxima da Bíblia, essa é a Bíblia, minha Bíblia que eu ganhei, está ali no templo, está cantando, envolvido com tudo, mas é possível a gente participar disso tudo sem fé no coração, sem fé. Aí a gente vai querendo empurrar Jesus, comprimindo Jesus, fazendo umas orações assim apelativas, com muita força, gastando muita energia, porque a gente não tem fé, porque se a gente tem fé, basta um toquezinho assim, e ele nos atende. É Jairo, o homem da religião, que ouve, não tenhas medo, crê somente. Não era para Jairo ser o cara da fé, já que estava envolvido com tudo? É interessante. Porque quando a menina morre, os amigos dele que não foram lá com ele para ajudar, agora aparecem para desanimá-lo. Fala assim, olha, não incomodes mais, tá? Já incomodou demais. Você já atrapalhou demais o negócio aí. Não incomode mais, a filha já está morta, Jesus não pode fazer nada. A gente sabe que assunto de vida ou morte é com Deus. Jesus não pode fazer nada. A filha está morta. Porque eles não sabiam que Jesus é Deus, e para Deus nem a morte dá a palavra final. A palavra final é de Deus.
Tanto é que o Novo Testamento diz para nós que ao soar da última trombeta, quando Jesus falar levanta-se, os mortos todos ressuscitarão, que a última palavra está com Deus, a morte já foi vencida. E antes que Jairo fale qualquer coisa, antes que Jairo fale, Jesus, eu tenho medo, Jesus, a partir de agora eu não consigo confiar mais, Jesus se antecipa a ele e diz assim, não temas, crê somente, ela será salva. Que para dizer uma palavra como que bacana que é Jesus, né? Antes de a gente expressar alguma coisa para ele, de dizer, ele já sabe o que está no nosso coração, já se antecipa e nos ajuda. Aí, dali em diante, Jairo vai ter que decidir se ele ouve a Cristo, que diz para ele não crê, não temas, crê somente, ou se ele ouve os amigos dele. Jesus vai escolher quem que vai com ele apenas na casa Pedro, Tiago e João. Tem uma multidão. Ele podia falar, vamos lá, vamos marchar para a casa de Jairo agora, vamos encher a casa, vamos fazer um culto lá, aglomerado lá agora. Venham ver todos o que eu vou fazer. Não, é Pedro, Tiago e João, porque a gente não precisa ter muita gente. A gente precisa ter umas poucas pessoas que a gente conta. E chegando na casa ele faz algo ousado, ele nem é o chefe da casa, o texto diz para nós que ele põe para fora um punhado de gente. Gente que está chorando, que uma das expressões de incredulidade é chorar demais. E a outra expressão de incredulidade é aquela risada cômica. Ah, vai ser assim mesmo, eu acredito. Aquela risada cínica que se aprende a dar. E deixa ali com ele Pedro, Tiago e João, as mães, pai e mãe da criança, porque são pessoas, pais, são pessoas que tendem a sempre acreditar na melhora, na ressurreição dos filhos, de que o filho vai tomar jeito, que vai dar certo ainda. Pai e mãe sempre tendem a acreditar. E aí ele chega para a menina e diz assim, levanta-te. E a menina ressuscita e os pais ficam maravilhosos. Agora ele diz para o pessoal, agora prepara aí, dá de comer para ela. E aí é interessante, aqui eu quero encerrar, que embora a gente creia num Deus que cura a enfermidade e ressuscita os mortos, Deus ressuscita mortos. Pessoas já mortas foram ressuscitadas por Cristo, mas é raríssimo. É raríssimo. Mesmo nos tempos de Jesus aqui na terra, naquele dia, provavelmente muitos pais tiveram suas filhas mortas e enterraram. Não foram ressuscitadas. Vez por outra, Jesus foi lá e ressuscitou. Mas é raríssimo. Mesmo a gente que creia no Deus que faça isso daí, esses prodígios, que faça o extraordinário, na maior parte do tempo a nossa vida funciona no molde ordinário. Jesus diz para dar de comer para a menina, esse é o ordinário. Na maior parte do tempo, a gente que crê no Deus que ressuscita os mortos trabalha no ordinário. A gente faz o que sabe que funciona. A gente não fica dependendo do milagre todo dia. Como, por exemplo, a gente se esforça. A gente não espera sempre a intervenção de Deus, não. A gente se esforça também. A gente trabalha. Não é verdade? A gente tenta e erra. A gente ora e quando escolhe errado. E aí a gente aprende a se adaptar com a escolha errada. É o ordinário. Diz que tem que dar de comer, a gente procura para ter saúde comer o melhor possível. Está doente, a gente toma remédio, a gente procura desenvolver virtudes, porque o nosso Deus que ressuscita os mortos trabalha também com o ordinário. E por último, a gente tem que aprender a confiar não no que a gente vê, mas no que está revelado. O que eles veem? A menina morta, mas Jesus revela que a menina dorme e que vai se levantar. E aí você tem que decidir qual é a realidade para você. A realidade é o que a cultura diz? A realidade é isso aqui, ó. Ou é a realidade é o que Cristo diz na sua palavra? Qual é a realidade para você? A menina morre? A menina está morta? Não tem mais jeito? Ou tem jeito? A menina só está dormindo? Decida aí, fiquem com Deus, uma boa semana. Amém.